discípulos que ficaram tristes, dispersados. E Jesus não esqueceu de Pedro, apesar de Pedro negar. Jesus testificou que Pedro negou. Mas Jesus disse: diga a Pedro que eu quero falar com ele. Nós observamos antes disso alguns eventos, quando os dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, triste, contando a história, o que aconteceu, aparece ali alguém, forasteiros, eles não perceberam, por tanta tristeza, por tanta angústia, Jesus morreu. O que seria daqueles homens? Mas eles esqueceram da promessa, que ao terceiro dia Jesus ressuscitaria. E eles começam a conversar, trocar ideia, o que estava acontecendo, mas aparece aquele homem. E ele pergunta: o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? Me diga o que aconteceu. E contaram a eles: nosso mestre morreu. E eles foram caminhando pelo caminho de Emaús. Chegou o momento que estava se aproximando da casa de um daqueles discípulos de Jesus. E eles disseram: fica conosco, já se faz tarde. Mas eles não sabiam que era Jesus. Eles convidam aquele forasteiro e declamam desta poesias: fica conosco, já se faz tarde. E aquele forasteiro entra naquela residência, e por de costumes eles pedem para que o forasteiro apresentasse o pão, fizesse uma oração de agradecimento, ainda apesar de sua tristeza. E quando Jesus apresenta aquele pão, eles percebem, diz, e quando eles percebem, eles declamam no seu coração, que os seus corações ferviam de alegria, porque ali estava Jesus ressuscitado. Mas Pedro, que havia negado Jesus não era para se importar com Pedro. Pedro negou, Pedro falhou. Mas Jesus foi aonde estava Pedro pescando, e observando que quando Pedro estava pescando, passaram a noite todinha pescando e nada apanharam. Não conseguiram pegar nenhum peixe para comer. Mas Jesus diz àqueles homens que voltassem de novo para o mar e lançassem a sua rede no lado direito. Mas aqueles homens cansados, com fome. Mas Pedro, segundo a tua palavra, nós vamos fazer isso. E foram para o mar novamente, e fizeram como Jesus ordenaram, e lançaram as redes do lado direito, e aqueles homens apanharam tantos peixes, que não conseguiram pedir ajuda aos outros barcos que estavam mais próximos dele, mas eles não conseguiram também. Os barcos estavam lotados de peixe. E quando Pedro, se aproximando ali da beira da praia, se lança até o mestre, envergonhado, triste, porque negou.
Mas Jesus começa agora a ter um diálogo com Pedro. Filho de Bajunta, tu me ama mais do que esse? E Pedro respondeu: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então Jesus disse: apacenta os meus cordeirinhos. E novamente Jesus de novo pergunta: Simão, filho de Bajona, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então disse: apacenta as minhas ovelhas. E novamente Jesus vai lá no fundo do coração de Pedro. E Pedro não aguenta. Tamanho amor de Jesus para Pedro. Pedro negou. Jesus era para desistir. Tinha tantos homens para ele escolher, para colocar no lugar de Pedro. Quantas vezes as pessoas falham, erram, e muitas vezes as pessoas descartam, desconhecem, discriminam, porque alguém falhou, porque alguém errou. Mas Jesus não, Jesus foi atrás, Jesus não desistiu de Pedro. Quantos Pedros tem aí? Quantas pessoas que têm ação de Pedro? Se levanta, cai, se levanta, cai. Mas Jesus não desiste, Jesus tem investido em nossas vidas. Se Jesus desistisse da gente, se Jesus não se importasse com a gente, quantas vezes a gente falha, quantas vezes a gente peca, quantas vezes a gente erra, mas Jesus está lá. Você errou, não foi, Cleito? Mas eu te perdoo. Eu te dou nova oportunidade. Apacenta os meus cordeirinhos. Faz de novo, prega de novo, canta de novo, me adora, se raiga. Mas a fraqueza vem de novo, falhamos, erramos, pecamos. Mas Jesus não desiste de você, Jesus não desiste de mim. Pode alguém desistir, discriminar, passar em rosto, dizer você pecou, você errou. Mas Jesus não passa em rosto, Jesus não diz: você errou, você não é digno do meu amor. Mas Jesus vai lá, quantas vezes for necessário. Quantas vezes é necessário, Jesus vai lá atrás. Alguém pensava que Jesus ia desistir de Pedro. Mas Jesus não desistiu de Pedro, Jesus não desiste de você. Ele vai quantas vezes for possível. Se Judas se arrependesse, mas a situação de Judas foi cruel, ele se matou. Mas se ele se arrependesse, visse os seus erros, reconhecesse que falhou, que errou, Jesus perdoaria. Mas quantas vezes alguém erra, alguém falha, parece que ninguém perdoa, guarda, fica como se fosse uma coisa velha, passa em rosto. Olha, lá no teu passado, tu errou, tu fosse mal, tu adulterou, tu fizesse isso, fizesse aquilo. Mas Jesus não. Pedro errou, não foi? Pedro não negou 3 vezes. Se passou. Mas Jesus, em nenhum momento, ele disse aqui: olha, Pedro, tu me negou, mas eu vou te dar a oportunidade. Não, mas ele disse: Simão Pedro, filho de Bajona, tu me ama? Mas se fosse alguém, dissesse: olha, fulano,
tu adulterou, tu fizesse coisa desagradável. Passava logo em rosto, dizia logo, mas Jesus não. Jesus disse: olha, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Jesus não passa em rosto. Jesus, ele não mostra os nossos pecados, porque todos os dias nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. Ninguém está ausente disso. Ninguém pode se bater no peito e dizer: eu sou melhor do que você, eu sou mais santo do que você. Mas ninguém tem direito de dizer que é mais santo do que o outro, que é melhor do que o outro. Porque todos os dias nós pecamos por obra, por ações e pensamentos. Ninguém está ausente, a não ser que Deus chame e leve logo daqui, para não se perder. Mas enquanto nós estamos aqui nessa jornada, Deus está investindo na tua vida, Deus está estendendo as misericórdias, Deus está nos ajudando, dando força, dando graça. A gente cai ali, cai acolá, mas Deus está lá: levanta, vai, faz a minha obra, vai, levanta, canta, prega, diz que eu sou. Mas se fosse por alguém dizer: você tem que estar lá no chão, você não presta, você não tem valor. Mas Jesus não, olha, toma a minha graça, receba, diga lá que eu sou, que eu faço, que eu sou grande, que eu curo. Mas alguém não passa em rosto: olha, tu fizesse tal coisa, em tal ano, em tal data, é assim, assim, assim. Parece que não se rasga. É marcado aquilo ali, é cauterizada na mente das pessoas por alguém ter falhado, por alguém ter caído, por alguém ter... Parece que isso é um troféu. Mas Deus não dá lições. Pedro, tu errou, não foi? Mas apacenta os meus cordeirinhos. Faz de novo a minha obra. E observamos isso no livro de Atos dos Apóstolos. Quem foi Pedro? Um grande pregador de Deus. Quase 3.000 pessoas na sua primeira pregação. Deus não desiste de você, Ele está investindo em você. Pode todos te deixar, pode todos te envergonhar, pode todos muitas vezes te desprezar, mas Deus está investindo em você. Deus conta com você. Você é falho, você não é falha, mas Deus tem investido na tua vida. Ele não desiste de você. Diga aí ao seu vizinho, diga aí aos seus irmãos, que grande é Deus. Deus cura, Deus batiza, Deus faz. Deixa alguém apontar a tua vida. Porque o ser humano não reconhece o amor de Deus, as misericórdias de Deus, está pronto para apontar. Quando vê alguém: olha, aquele fulano ali, ele errou, ele pecou, ele falhou. Sim, ele pecou, ele falhou, mas Deus perdoou. Nós somos instrumento de Deus, não somos instrumento do diabo, não. Você foi chamado por Deus. Não foi chamado pelo inimigo da nossa alma, não, para estar apontando, dizendo: é assim, assado. Mas diga às pessoas: que está ao teu lado: está vendo aquele fulano ali? Coisa linda Deus fez na vida dela.
Coisa linda Deus fez na vida dele. Mas não, fica apontando, fica julgando. Até parece que Deus nunca perdoa. Até parece que Deus não tem misericórdia. Quem é você para julgar o seu irmão? Quem é você para apedrejar seu irmão? Você é juiz? Você é juiz para estar julgando? Pedro foi o pastor da igreja primitiva. Paulo teve que passar por Pedro. Se fosse um homem, dizia Pedro, não podia não. Ele errou, ele negou Jesus. Mas Jesus não. Você vai ser pastor. Vai tomar conta da minha igreja. Vai liderar. Vai instruir os outros discípulos, novos discípulos. Serão muitos e muitos e muitos, Pedro. Tu vai tomar conta. Mas eu vou levantar um para te ajudar, Pedro. Esse é aquele chamado Saulo de Tarso. Muitos não vão aceitar, muitos não vão querer pela vida progressa de Saulo de Tarso. Mas eu tenho uma obra na vida de Saulo de Tarso, Pedro. Alguém não aceita, guarda como se fosse um troféu. Parece mais o baú. Mas Jesus tem investido nas nossas vidas. Jesus não é o baú da antiguidade, não. Quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós falhamos para querer julgar alguém. Vamos apontar o dedo para a gente, vamos mostrar a gente que nós somos pecador. Não é dizer fulano é assim, é assado, é cozinhado, é temperado. Vamos parar com isso. Você é instrumento de Deus, não é instrumento do diabo, não. Você não foi chamado para ser acusador, não. Ou você serve a Deus, ou serve o diabo. Não pode servir a dois senhores, não. É uma alegria quando a gente vê os nossos irmãos que fracassaram. Mas Jesus levantou. Pedro foi levantado. Pedro se prostrou, caiu, se desconverteu. Deixou o evangelho. Mas Jesus foi lá, disse: Pedro, eu tenho uma obra na tua vida. Eu não vou desistir de você, Pedro, mas eu vou lá. Mas parece que quando alguém cai, as pessoas se alegram. Muitos se alegram, diz: foi tão bom que aquele fulano caiu. Eu sabia porque ele caiu. É tantas coisas que as pessoas colocam. Mas ninguém vive orando. Jesus traz de volta fulano, traz de volta cicrano, traz de volta beltrano. Mas parece que isso é uma glória. É um troféu de ver alguém caído, prostrado. Mas se lembre que um dia pode ser a gente. A gente não é melhor do que ninguém, não. Nós falhamos, nós erramos. Enquanto estivermos aqui, a nossa vida é de surpresa. Tudo pode acontecer lá na frente. A gente não sabe. A gente está aqui hoje. Estou aqui pregando. Estou aqui dizendo. Mas amanhã eu não sei se eu vou estar aqui falando esta palavra. Mas que Deus tenha de misericórdia da nossa alma. Que Deus estende de suas misericórdias. Vamos parar com isso. De querer fazer divisões, de querer fazer dissensões, achando que é melhor, que é super, que é o marajal, que é... Somos pó, somos cinza.
somos falhos, nós falhamos, nós erramos. Deus investiu na sua vida, Deus investiu na minha vida, Deus investiu em nossas vidas. Ele não morreu na cruz lá para fazer teatro, não. Como nós vemos todo ano, quantas pessoas só se lembram de Jesus na Páscoa. Aí vai lembrar da crucificação. Mas Jesus deve ser lembrado todos os dias da nossa vida. Assim que nós levantamos o nosso leito, a gente lembramos de Deus, da oportunidade, das misericórdias que Deus estendeu sobre nossas vidas. Quantos que Deus tem levado neste momento, quantas famílias em luto, quantas pessoas passando por um momento difícil, estão lá no leito do hospital, sendo surpreendido. Estava bom ontem, mas de repente está lá fulano, na UTI, na CTI, morre, mas não morre. Foi socorrido às pressas para fazer cirurgia. Mas a gente está ocupado para dizer, fulano errou, ciclano é assim, ciclano é assim. Já deixa de alerta as pessoas para estar vigiando a vida do outro. O que é isso? A gente tem que estar de alerta para vigiar que Jesus está voltando. Não é para estar vigiando quem faz, quem deixou de fazer, quem errou, quem pecou, quem falou, que não sei o que, tantas coisas. Ou somos instrumento de Deus, ou somos instrumento do diabo. Tem que parar com isso, porque cada momento vai esfriando. A igreja vai se perdendo o amor, o pecado. Porque isso é pecado, O pecado não é só se prostituir, não. Mas isso é pecado também. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão, não. Tudo é a mesma coisa. O que eu fizer, eu deixou de fazer. Mas é pecado. Mas estamos acostumados só apenas de ver pecado de cabelo, pecado de unha, pecado de sei o quê, pecado porque vai para a praia. Mas esquecemos que tudo isso é pecado também. Está vigiando a vida dos outros. É pecado. Jesus não te chamou para ser oleiro, não. Jesus te chamou para pregar a palavra, para dizer que Ele é grande, que Ele é Senhor, que Ele é Deus. Jesus não chamou oleiro, não, para estar olhando, vigiando, fiscalizando. Ninguém é câmera, não. Ninguém é câmera para estar olhando vida de seu fulano, vida de seu cicrano. Nós temos as nossas consciências. Isso é pecado. É pecado. Isso não vai levar ao céu, não. Crente que está vigiando o outro, isso não leva crente para o céu, não. Está pensando que leva? Fica assim para tu ver. Jesus vem, tu fica aí olhando a vida de um, a vida de outro, e vai olhando aí. Vai fiscalizando. Seja fiscal do céu. Diga às pessoas aí fora que precisam ouvir do Evangelho, que Jesus ama, que Jesus perdoa, que Jesus salva, que Jesus leva o homem, prepara para o céu. Mas não fica aí vigiando, não, ninguém não, ciclano, cicbertrano, não, para com isso. Mas que Deus abençoe. Jesus perdoou Pedro. Pedro negou 3 vezes. E Deus nos perdoa. Que possamos termos consciência que precisamos do perdão de Deus todos os dias das nossas vidas. Assim que nós levantamos, temos que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Deus abençoe aos amados irmãos.